Beleza. Olá, boa noite, estamos ao vivo. Muito boa noite para você que está chegando aqui no De Graça Podcast. Mais uma edição aqui desse podcast que vai ao ar todas as segundas às 19 horas, mas hoje, especialmente aí, um programa especial para você. E estou sempre aqui com ele aqui do meu lado, meu companheiro de bancada, Lucas Ponte. Estamos Ótima aqui. Noite, seja bem-vindo. Boa noite, Raulzão. Pela primeira vez tu não falou o nome completo, Raul. Foi, Lucas Teixeira da Ponte, sempre falo, né? Mas é um prazer tê-los aqui mais uma vez conosco. Já é o programa de número 55, né? Graças um a número Deus. já bem emblemático. E hoje com um convidado muito especial, David Duarte, né? Chefe de gabinete do prefeito Ivo Gomes. Seja muito bem-vindo. Já passo aqui para suas considerações iniciais. Boa noite a todo mundo que está assistindo, né, aí pelo Instagram. Foi no YouTube. Pelo YouTube. Eu fico muito feliz, primeiro, pelo convite, né, aqui do Raul e do Lucas. E bora começar. É o primeiro que você participa? Me diga logo. Não, Não, é o já. segundo. Eu participei de um da Arco, lá com o Gabriel e os meninos lá da Arco Construções. Ah, legal. Esse é o segundo. Olha aí, que beleza, Legal. que legal. O David é sobralense. Vamos começar lá a história, As origens. Eu sou sobralense. Você pode afastar só o seu microfone um pouquinho mais pra perto? É. Pronto. Mais próximo. Se quiser subir ele mais um pouquinho. Isso. Pronto, Tá bacana. perfeito. Eu sou sobralense porque eu já tenho o título de cidadão sobralense. Então, Sobralense, como diz então. o prefeito, eu já conquistei a minha cidadania. Com Né? certeza. Mas eu não nasci em Sobral, nasci em Fortaleza, né? Sou de Fortaleza mesmo. E já estou aqui em Sobral há 8 anos e um pouquinho. 8 anos e um pouquinho. Então, Bastante tempo. A infância, a adolescência foi toda em Fortaleza. Estou em Fortaleza. Os estudos. Estudei em Fortaleza, me formei em Fortaleza e trabalho com o prefeito Ivo desde 2010. Tenho 13 anos, né? 13 anos. Eu Então- pensei que você já tinha começado a trabalhar com ele quando ele se tornou prefeito aqui, mas não, né? Não, trabalho com ele desde 2010 e com o Cid desde 2006. Quando Caramba. ele foi ser candidato pela primeira vez a governador pelo PSB. Agora você vai ter que dizer quantos anos. anos você tem, que aí que agora É porque eu comecei a fazer os cálculos Eu aqui. tenho 40. 41. 41. Tu é doido. Parece ser mais novo, viu, gente? Parece ser mais novo. Sério, não gosto nem de falar essa informação. Isso é uma coisa que podia cortar. Né? Não, Não mas vai- você é novo, 41 anos de idade, é muito novo. Pois é, mas eu recebo bem menos, né? Não, eu nem mais, eu ia dar assim uns 37, Pois é, 38, por aí, né? Ah, ainda tá Então- muito, ainda tô achando muito. Tá achando muito amor, aí não dá. Eu já fui mais conservado, então. David, então, de Fortaleza, também estudou lá, formou lá. Me formei na Unifor, né? Me formei em Direito na Unifor. Logo quando eu me formei, eu fui trabalhar na Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza, trabalhar na vice-presidência lá. Em seguida comecei a trabalhar no PSB, que foi o partido pelo qual o hoje senador, governador Cid Gomes foi eleito a primeira vez governador. E foi lá que eu o conheci. Né? Conheci quando ele ainda era candidato ao governo nas eleições de 2006. Em 2010, que eu conheci o prefeito, entre 2010 e 2011, que eu conheci o prefeito Ivo Gomes, que ele era o chefe de gabinete do então governador Cid Gomes. E Conheci na Assembleia, que eu trabalhava na liderança do governo, com o deputado Antônio Carlos, que hoje é inclusive assessor lá do governador Elmano. Você sempre esteve ali inserido na política de alguma forma, né? Rapaz, tá aí uma coisa. como foi Eu que não se gostava deu de essa política. entrada aí? Você não gostava, você nunca gostou desse... E como foi essa entrada lá? Se formou e foi trabalhar na Câmara, né? Eu me formei e assim, eu trabalhava no escritório de advocacia e já no escritório
de atuação nacional, eu trabalhava na área de direito tributário. E logo quando eu me formei, uma ex-chefe minha da época de estágio, no estágio anterior, ela trabalhava na Câmara e casou e estava indo embora para Curitiba. E aí ela me convidou para fazer um teste lá na Câmara para substituí-lo. Tinha outras pessoas também, eu tinha acabado de me formar, não tinha nem OAB ainda, estava fazendo ainda a prova. Porque não que eu seja velho, mas na minha época a gente fazia a prova depois de formado. Hoje faz antes, né? E aí eu fiz essa entrevista lá e, enfim, deu certo. E eu aceitei muito mais porque financeiramente era melhor na época, eu também estava me organizando para casar e tudo, então eu pretendia, né, na época já, e aí eu topei, mas eu não gostava de política, não. Assim, gostava de política porque eu acho que todo mundo está inserido no contexto da política. Não tem como, né? Não estar, né? Mas, assim, eu não me via trabalhando na política. Pronto, eu acho que essa a resposta. A resposta, sim. Então, e eu fazia um trabalho lá, eu não entrei por indicação política, né? E aí eu fazia um trabalho lá técnico, de análise jurídica, de pareceres, enfim. E aí, dentro desenvolvendo esse trabalho lá, eu fui trabalhar no PSB também como assessor jurídico do partido. Em seguida, o senador Cid Gomes assumiu a presidência do partido. Aí foi quando eu tive um contato com ele, mais próximo, nas reuniões. Aí fui conhecendo também os deputados. E quando foi em 2010, que ele foi reeleito, né? Eu fui trabalhar saí da Câmara, fui trabalhar na Assembleia, na liderança do governo. E aí, nesse processo de trabalhar na liderança do governo, foi que eu conheci o chefe de gabinete, o hoje prefeito Ivo Gomes. Aí tiveram uma certa amizade lá. Foi, aí eu já atuava no PSB, aí foi logo no início do processo de construção da candidatura do Roberto Cláudio a prefeito, né, de Fortaleza. Aí eu era da executiva também do partido lá, do PSB de Fortaleza. E a gente foi se organizando, enfim, foi inclusive o momento do racha, né, com o PT. E a gente... o Roberto Cláudio foi eleito, o hoje prefeito Ivo Gomes era deputado estadual, foi convidado para ser secretário da Educação de Fortaleza e me convidou para ser... Eu trabalhava já, nessa época eu já trabalhava com ele na Assembleia, já tinha saído da liderança do governo e já trabalhava no gabinete do Ivo deputado, né? E aí ele me convidou para ser o coordenador jurídico da Secretaria da Educação. Aí eu trabalhei com ele na Secretaria da Educação. Ele se licenciou para ser candidato à reeleição de deputado. Depois que foi reeleito, aí já foi na eleição do senador Camilo. Então, a primeira eleição do governo do Camilo. Camilo foi eleito governador, convidou o prefeito Ivo para ser secretário das cidades e ele me convidou para ser o coordenador jurídico da Secretaria Sempre das cidades. teve com ele mesmo, né? Sempre onde ele ia, puxava, né? Aí eu fui com ele para a Secretaria das cidades, depois ele retorna para a Assembleia, passou pouco tempo na Secretaria das cidades, retorna para a Assembleia e a gente, né, eu volto para a Assembleia também com ele. E em seguida ele é candidato a prefeito aqui em Sobral em 2016. É eleito, né, a primeira eleição dele. Eu venho para coordenar a transição. Na verdade, eu já trabalhei na campanha. Pois eu já ia lhe perguntar, na campanha você já estava aqui já? Já estava aqui. E aí, na sequência, eu coordeno a transição, né, do VV para ele. E aí, depois do processo de transição, ele me convida para a chefia de gabinete. Uma coisa que eu ia perguntar, você acompanhou um pouco essa política de Fortaleza, a campanha aqui em Sobral é parecida com a de lá? É mais ferrenha, é mais tranquila? Porque de lugar para lugar vai mudando, tem lugar que o negócio é mais sério, mais ferrenho. Assim, a primeira eleição, né, do prefeito Ivo, inclusive porque não tinha pandemia, a reeleição dele já foi no contexto de pandemia, né? A primeira eleição dele foi uma eleição muito acirrada. Né? Foi acirrada? Uma eleição longa, né? Acirrada a campanha, né? Parece, mas assim, resultado parece que a diferença foi bem grande. Né? A campanha foi, assim, foi. E se esperava que ia ser mais acirrado os votos, mas parece que foi uma diferença bem grande. Mas foi uma eleição, pelo menos a primeira, assim, de muita baixaria, assim, entendo. Lá em Fortaleza tinha isso muita também. Judicialização.
Tem também, mas eu acho que é mais pulverizado, né? Acho que aqui Cidade como um são pouco duas menor. candidaturas, acho que essa polarização acaba Você não refletindo chegou a nisso. estranhar de jeito nenhum isso Não, na mas durante eu a acho- campanha? Estranhei demais. Mas o senhor chegou a atuar nas campanhas assim, lá em Fortaleza? Sim, como coordenando não, né? Porque coordenar é o João Puro. Mas eu trabalhava no jurídico das campanhas também, do Cid, e dava para sentir do Camilo, do Roberto Cláudio. O jurídico o que eu vim aqui foi para coordenar o jurídico, né, em Perfeito. 2016. O jurídico faz o quê? Por exemplo, chega um processo aqui, olha, a campanha tá irregular nisso daqui. Aí Rapaz, você o vai. jurídico faz tanta coisa. O jurídico, inclusive, faz uma pessoa perder a eleição, né? Ou ganhar ou perder, né? A gente está vendo vários mandatários perderem seus mandatos aí por ações jurídicas, judiciais. Bolsonaro mesmo está inelegível por uma ação judicial, né? Então, o jurídico... Qualquer passo mal dado, A gente aqui, o jurídico... na primeira eleição, assim, a gente teve uma atuação jurídica muito forte, né? Foi uma eleição muito judicializada porque, como tinha muita infração à legislação eleitoral, a gente demandava muito a justiça, né? Então, a gente, assim, em pleno 2016, a gente vivenciou aqui em Sobral o showmício. Showmício. Assim, de trio elétrico. E já não né? era mais permitido. Já não era mais permitido, Cara, inclusive eu não vou contra lembrar a decisão eleitoral. Não lembra? Do Avni Vini, né? No trio sim! elétrico. Sim, lembrei. Foi uma polêmica gigantesca. E tinha uma Teve decisão, uma música, todas... tinha uma decisão judicial proibindo aquele evento acontecer. Né? Assim. Mesmo Então, assim, eu lembro que aconteceu. A gente vivenciou aqui, né? Vocês são da comunicação, né? Só tem conhecimento disso. Assim, a rádio, né? Que a Rádio Paraíso recebeu inúmeras multas eleitorais na eleição de 2016 e na eleição de 2020 também. Né? Multas de 30 mil, 50 mil, enfim, por descumprir a legislação eleitoral. Então, é uma eleição extremamente polarizada. A imprensa, ela entra muito forte, né? Às vezes até para bagunçar, né? É porque, assim, Sobral tem uma característica que não tem em Fortaleza. A gente judicializa muito em Fortaleza TV. Muito. Então você vê... As rádios lá são mais aquela parada mais soft. soft. Você vai lembrar que o último programa do Wagner não foi ao ar. Perfeito. Né? Assim, teve uma decisão judicial que tirou o programa do ar. Então, assim, isso é uma característica muito do jurídico de Fortaleza, de TV. Isso é uma cidade maior também, né? Aqui em Sobral, por mais que a gente tenha campanha de TV, as pessoas não assistem o programa eleitoral na TV. O rádio ainda é forte. É muito pequeno, até porque assim, é muito restrito, né? Enfim, por vários motivos, por uma característica da cidade. Então, aqui é muito forte rádio. Né? É uma eleição que é muito mais forte a questão da rádio. Então, isso também é um diferencial para o bem e para o mal, porque nós temos rádios e radialistas aqui de todas as vertentes, né? De todas as classes, de todos os... E de todos os escrúpulos. Né? Total. Alguns exageram. A primeira eleição, a primeira campanha aqui do prefeito Ivo, com relação à segunda, no que diz respeito à internet, teve uma diferença muito grande? Ou você acha que não? Eu acho que, assim, primeiro, assim, a reeleição do prefeito, a gente fez pouca campanha. Por causa da pandemia. Por causa da pandemia, assim... O prefeito sempre foi muito cauteloso com o cenário da pandemia, né? E no contexto da eleição ele, né, assim, não assim, a gente nem via motivo, né, assim, para ele descumprir os regramentos, né, das normas sanitárias. Então, a gente acabou fazendo uma campanha muito mais mesmo virtual do que de rua. Né? Mas eu falo assim no contexto fake news, David. Fake news aqui era fora de série. É escrachado mesmo aqui? Demais, vocês não recebem não no celular de vocês? Total. Eu queria que você voltasse um pouquinho aí e explicasse para as pessoas o que é que um chefe de gabinete faz, na verdade. Porque muita gente... Melhor do que falar da baixaria da campanha. Depois a gente volta, mas sem citar muitos detalhes, né? Né? Mas nos fale o que é que um chefe de gabinete faz para as pessoas poderem entender o que é que o David Duarte aí... Assim, quando o prefeito me convidou para assumir a chefia de gabinete, primeiro que eu nunca tinha sido... Eu sempre trabalhei com ele, mas nunca na condição de chefe de gabinete, né? Eu sempre cuidei dessa área jurídica, essa é a minha formação. E aí, quando ele me convidou, eu tinha assim, 2 grandes desafios, né? Primeiro, porque eu estava recém-chegado aqui em Sobral, então existia, né, uma
uma resistência. Por não ser um sobralense. Por não ser um sobralense. Isso é muito forte. Isso até hoje as pessoas batem nisso, né? Não, mas eu acho que isso hoje já é mais... Não, hoje eu já não, assim, primeiro que eu não... Nunca lhe abalou de maneira nenhuma. Não, nem no começo. Nem no começo assim, eu tive um aliado muito forte para isso, né? Assim, eu acho que para desconstituir, né, esse argumento que ele chega até a ser xenofóbico, né? Que foi o Itamar Ribeiro, né? Que era o vereador, líder do governo. Que veio a falecer, né? Que infelizmente faleceu na pandemia, mas o Itamar foi uma pessoa, assim, muito importante para o meu processo de inserção na política de Sobral. Ele tinha aquele jeitãozão durão dele demais e entendia muito, né? Mas ele faz muita falta. Ou faz faltas diárias, né? Assim, e embora seja uma pessoa, né, assim, do distrito, né, assim, uma pessoa bem forte, né, assim, rude, né, do ponto de vista do estilo mesmo, né? O estilão dele sempre foi aquele. Ele era uma pessoa, assim, politicamente de muita visão, né? E ele tinha uma autoridade. Perfeito. Né? Autoridade mesmo, até dada pelo próprio prefeito, né? Ele era o líder do prefeito na Câmara. Líder do governo, já tinha sido presidente da Câmara. É uma pessoa que convive, de extrema né, confiança com o prefeito desde a infância, né? Então, assim, trabalhou com o seu Zé Euclides, né? Trabalhou com o Ciro, com o Cid. Então, assim, ele, enfim, não tinha... O Itamar não tinha barreira, né? Assim, então... Ele foi o cara que ele abraçou e disse assim, vem aqui que eu vou ali... Aí, assim, com ele eu consegui, né, assim, me inserir no contexto dos vereadores, entender como é que funcionava a dinâmica, né, aqui do Poder Legislativo, que era com quem eu tinha que interagir mais. Então, eu acho que esse foi um grande desafio, assim, do primeiro desafio, né? Me inserir no contexto político e social de Sobral, né? Diferente de Fortaleza, diferente da Assembleia Legislativa, diferente de tudo que eu já havia vivenciado. E o segundo, que eu acho que esse também é tão difícil quanto, era eu ser chefe de gabinete de uma pessoa que tinha sido já o melhor chefe de gabinete, né, da Prefeitura de Sobral e do Governo do Estado, né, que era o Ivo. Então, assim, o Ivo foi responsabilidade chefe de grande. gabinete do Cid, quando o Cid foi prefeito, e foi chefe de gabinete do Cid governador. E o prefeito, assim, Ivo, né, assim, enquanto chefe de gabinete, ele tinha uma outra característica de chefe de gabinete, até pela proximidade, né, ele era chefe de gabinete do irmão. Então, assim, as pessoas tinham, né, na palavra dele a palavra do governador e a palavra do prefeito. Então, eu me inseri nesse contexto. Hoje, assim, se você chegar nas cidades, né, nas outras cidades aqui, do entorno, a figura do chefe de gabinete é uma figura meramente burocrática. Né? Se eu perguntar aqui, as pessoas não sabem nem quem é. Né? Assim, se eu perguntar hoje quem é o chefe do gabinete, né, assim, dos municípios aqui, eu não vou citar para não ser indelicado, mas assim, se eu perguntar, muita gente não conhece. Você não conhece, né? Se você não conhece, porque essa função é uma função eminentemente de burocracia interna, de despachos, né, de processos e tudo. E o prefeito Ivo Gomes tinha uma característica, né, assim, enquanto chefe de gabinete, muito distinta. Ele era uma pessoa que fazia as tratativas políticas, né, que tocava as ações do governo, tocava o governo junto com o Cid, né, tanto na prefeitura quanto no governo do estado, fazia essa interlocução com os deputados, então ele fazia a política, né, enfim, com os deputados, com os prefeitos, numa questão macro. Então, quando eu me vi, assim, eu disse, prefeito, né, você tem que me dizer como é que eu vou ser, assim, chefe de gabinete, porque eu nunca fui. E ele? Assim, aí não vai dar certo, o que você vai... Aí, assim, no começo eu achava que essa figura de chefe de gabinete era eu ficar colado nele, né? Então, se tinha uma reunião, eu tava lá, né? Assim, junto com ele. Aí, em determinado momento, ele começou a me orientar. Disse, David, ó, nós vamos nos dividir. Enquanto eu tô aqui numa reunião, você tá fazendo outra, né? Assim, enquanto eu tô, né, aqui... enfim, despachando aqui com o empresário, com o vereador, com o secretário, você está, dependendo do que for a pauta, você vai estar em outra gente. Então, assim... Isso foi desde o começo? Desde o começo. Legal. Aí, com o passar do tempo, né, isso virou uma característica. Então, assim, muitas vezes aí isso mudou, né, assim, ele dizia quando eu precisava participar da reunião, né? Quando eu não precisava, ele tocava, depois a gente conversava para saber o que tinha acontecido em um e outro, né? E trocava as informações, mas assim, era assim, uma coisa muito característica da
gestão dele é a gente fazer reuniões. Eu estava na minha sala fazendo reunião e ele na sala, né, no gabinete, fazendo as outras reuniões concomitantes, a gente tocando, né, agendas diferentes. Depois, a gente passou para essa coisa das obras, né? Era uma questão também que eu não entrava muito nisso, assim, não acompanhava. E com o tempo eu comecei a acompanhar, porque a gente chegava para inaugurar ele. E aí, você já viu que está tudo certo? Não sei o quê, porque era uma Você coisa precisava que saber ele o que... fazia, né? Assim, que ele fazia também enquanto chefe do gabinete. Então, ele ia antes da inauguração, ele acompanhava a obra, né? Essas escolas profissionalizantes que foram construídas, né, no estado todo. Todas você estava por ali? Não, eu tô falando das do estado, né? Essas foram construídas no estado, na gestão do CID. Todas ele acompanhou antes a escolha do terreno, os contatos com os prefeitos, né? Assim, com o secretário, né, que é a professora Isolda, que era a secretária da Educação. Então, tudo isso passava por ele. Então, acabou Tinha que passar pelo chefe de gabinete David Duarte aqui também. Então, acabou que ele também foi passando essas características para que eu fosse, né, assim, tocando. E assim, aí também, tudo isso é muito mérito dele. Ele escolheu uma equipe muito boa, né? Então, a gente tem, né, os secretários extremamente capacitados. Eu já conheci o Davi, que é o secretário da Infraestrutura. Doutor Davi, vem aqui, ó. Hoje mesmo uma pessoa falou, ó, traga o doutor Davi lá que o cara Se você trouxer o doutor Davi aqui, você vai trazer uma festa. Queremos você aqui. E aí, assim, o Davi eu já conheci na Secretaria da Cidade, quando a gente trabalhava lá, já conheci o Davi, já conheci a Marília, que também era da Secretaria da Cidade. Então, assim, o Davi é uma pessoa de ótimo trato, e aí a gente começou a acompanhar, né, essas ações e a tocar esses projetos da gestão do prefeito aqui. Então, assim, eu já comecei a acompanhar as obras, já comecei a acompanhar as reuniões de obras que ele fazia, as reuniões de planejamento, as reuniões de execução, de acompanhamento. Então, a gente acabou tocando isso. Então, assim, antigamente não chegava para a inauguração. Tava tudo bonitinho. Com ele, né? Assim, depois a gente, assim, coube a mim, eu acho que essa é a função mesmo. Isso aí é pra quem acha que não há trabalho pra essa galera, viu? Porque assim, não, tá lá bonitinho, vai só pra inaugurar. Tá vendo aí, meu amigo? Não, mas a gente acompanha o seu Instagram e realmente você tá lá vistoriando realmente as obras, tá acompanhando, né? Claro, dividindo as ações junto com o prefeito, né? Claro, mas a gente vê lá. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo, David, rapidinho. Você disse que conheceu sua esposa lá em Fortaleza, né? Casou lá, acredito eu. Lá. Quando veio a proposta para vir para Sobral, como é que foi? Chegou lá e disse, meu amor, vamos para Sobral? Foi tranquilo? Ela abraçou também? Na verdade, assim, quando o prefeito foi candidato a prefeito, e mesmo na transição, né, tocando a transição e tudo, eu não tinha a pretensão de vir para Sobral. A minha, assim, meu compromisso era, assim, pelo menos o que eu prospectava era trabalhar na campanha dele, até por uma questão de já assessorá-lo, mas eu não ia, a minha intenção não era vir para Sobral. Quando foi no final da transição e aí durante o processo da transição eu já vi que era uma coisa que ia acontecer, né? E aí a gente já foi conversando sobre isso, mas eu ainda fiquei 6 meses aqui antes, no primeiro semestre eu vim só, e no semestre seguinte aí eu já vi a minha família toda e todo mundo já se mudou pra cá. E hoje, assim, ninguém quer ir mais embora. Terra boa de morar. Você tem uma filhinha... Tenho duas. Tem duas. Tem uma menorzinha. Uma de 8 anos e uma de 1 ano e 7 meses. As duas já nasceram quando você estava aqui? Não. Não, né? A Alice nasceu em 2015, eu vim pra cá em 2016. Ela tinha 1 ano e um pouco, ano né? e pouco. Mas a pequenininha... E a Sophie já nasceu aqui. Aí a Sophie já quase nasce no regional, assim, mas por uma circunstância, por uma fatalidade. Na verdade, a Sophie é um milagre, né? A Sophie nasceu com aproximadamente 6 meses e com 1 quilo. Uau! Né? A gente estava no janeiro de 2022, do ano passado. Eu estava com minha esposa saindo de uma reunião do colégio, da matrícula da minha filha, da Alice, e ela teve um sangramento, entrou em trabalho de parto prematuro, e a gente foi socorrida às pressas no regional. A gente conseguiu ainda
né? Graças à doutora Eveline e toda a equipe lá do Hospital Regional, enfim, foram prontamente, né, atendidos. O Dr. Márcio também, que foi o médico do consultório que acompanhou. Aí conseguimos inibir o parto, mas ela ainda depois ela foi transferida para Fortaleza e nasceu com 1 quilo. A gente ficou 2 meses na UTI, né? Ela passa por 2 meses aí de intensos processos de acompanhamento, né, de UTI, de sofrimento para todos nós, né? E para em seguida ter alta, e hoje ela tem um acompanhamento, né, para corrigir esse desenvolvimento, porque ela nasceu numa condição que a gente chama de prematuro extremo, né? Que é uma característica também muito forte aqui da nossa cidade, que o Hospital Regional e a Santa Casa são referências no acompanhamento dessas crianças. Legal. Que nascem nessa condição e fazem um trabalho importantíssimo, porque, por incrível que pareça, os nossos hospitais privados aqui não têm a menor estrutura, né? Sério? Sobral não tem sequer uma UTI, né, em hospital privado. Todas as 2 que tem é no Regional e na Santa Casa. Show de bola. Eu queria saber como é que foi esse começo aqui, né? A sua relação com os vereadores, como é que você chegou naquele ambiente tão sadio, tão tranquilo que é ali, Câmara dos Vereadores. Como é que foi no começo ali? Eu acho que eu tive muita sorte, né? Assim, sorte do perfil dos vereadores né, que compõem a base do prefeito, até como eu falei, pela própria liderança do Itamar, né, que era o líder do governo e que tocava isso de maneira muito firme, né, com mãos de ferro, né, assim. Ele tinha um jeitão de falar que era legal, cara. Era bacana. Ele era duro sem perder a ternura. Essa é boa. E aí, assim, eu assim, não tive grandes dificuldades com os nossos vereadores, né, que compunham a base do prefeito na época. Com os vereadores de oposição, existe alguma relação? Aí os vereadores de oposição, assim, eu trato com alguns, assim, quando é necessário, mas tem algum, né, especificamente muito desqualificado, que assim, não merece nem a gente citar, né, assim. Mas isso, zero contato mesmo, porque da política. Da política. Né? Você já sabia que podia acontecer isso, né? Da política. Isso é da democracia, né? Assim, exatamente. E a gente, assim, eu nunca tive também nenhum eu já tive problemas com os vereadores de oposição pela postura, assim, pela forma deles tratarem. Ele ser sempre citado lá nas tribunas, inclusive, né? Para o bem e para o mal. Infelizmente, né? Mas, assim, isso não me... Assim, não, você é totalmente blindado. Eu ia perguntar isso. O psicológico aqui fica... Eu estava até pensando sobre isso ontem, assim. A gente tem um time, aproveita aqui para fazer propaganda dele, do Lions, né? A gente tem desde os jogos dos servidores, desde os jogos dos servidores do ano passado, a gente... Eu disse que eu me coloquei nesse desafio, eu entreguei o troféu pro time que ganhou ano passado. Eu disse, olha, ano que vem esse troféu fica nosso, aqui. Nós vamos botar um time, nós Inclusive, vamos ganhar. tem um amigo meu que eu conheço há muito tempo, desde criança, que é o Juniel. Juniel Lerri. Cara, ele trabalha lá, ele mano. Não quer mais ser o Juniel, ele agora quer ser o Lerri. Ele era daqui da Agape, né? Ele machucou o Marcos. Machucou o pé um dia desse aí também. Foi no treino, foi. Genial, gente boa, um abração. Vai jogar, vai pronto para as Olimpíadas dos Servidores. Quando é que vai ser? Já tem data? Começa agora em setembro, as inscrições vão até sexta, Marcos? São até sexta-feira e a gente vai ter jogos, acho que na última semana de setembro. Acho que onde são os jogos? Só para mim. Acho que na última semana de setembro começam os jogos. Eu sei que vai até outubro, porque o dia do servidor é dia 28 de outubro. Aí nessa semana, dia 28 é o encerramento. Mas são vários jogos, são 14 modalidades. 11 modalidades. É uma coisa bem legal, assim, que nasceu, nasceu ano passado e legal. Que movimenta, pelo menos depois que eu falei, o pessoal se instigou e aí todo mundo quer ganhar do nosso time. Né? A galera quer tirar o troféu do... gerou essa rivalidade aí. Mas a gente tá bem o time é bom, disciplinado. O time é bom mesmo? Rapaz, eu não vou fazer a propaganda. Inclusive, eu sou reserva no time.
Qual a sua função no time? Eu sou ponta, É né? ponta. Ele manja aí disso aí. O Lucas Eu joguei vôlei ponta. muito tempo, aí depois me aposentei. Os joelhos se arrebentaram. Sou ponta. Não, o meu problema é só o ombro, de vez em quando, mas tá dando certo. E aí, dentro desse, né, dentro desse contexto, comecei falando do vôlei, e assim, eu tava justamente lembrando disso ontem a gente teve treino, tudo isso, rapaz, assim, pra mim esse é o Desparece a mente treino, um pouco, né? Sai um pouco do clima, igreja, academia e praia, assim, são os meus como é que chama aqueles? Meus tarja preta, né? Assim, o povo hoje o povo, todo mundo toma remédio, né? Assim, eu fico impressionado porque pessoas muito mais jovens do que eu hoje, assim, para dormir toma remédio, né? Assim, para acordar toma remédio, para trabalhar toma remédio. Então, assim, eu, graças a Deus, tomo nada. Né? Dorme assim, tranquilo, acorda tranquilo. Durmo até de matar, até conversando com o prefeito, brincando com o prefeito, assim, minha dificuldade é só virar pro outro lado e Sério? dormir, assim, Rapaz, eu sou literalmente, né, o que diz na palavra de Deus, eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Porque, assim, eu não tenho dificuldade, e a minha esposa, ela começa a conversar e quando ela vê eu já tô roncando. Rápido, assim, eu não tenho problema para dormir, assim, não tem um estresse, tem um problema de trabalho como todo cidadão, todo mundo tem, né? Todo mundo tem problema na família, tem problema no trabalho, tem problemas, enfim, mas isso não mexe com o meu, não me tira do eixo, né? Assim, Você não eu pensou em acho- desistir, nem algo chegar assim, prefeito Ivo, arranja outra pessoa aí que não tá dando pra mim não, vou voltar pra Fortaleza. Não, assim, na verdade, eu acho que todo mundo passa por momentos de dificuldade no trabalho, né? Assim, Crises assim de, né? e assim, um momento que pra mim foi muito desafiador, aí sim, que mexeu bastante comigo, até pelo contexto, acho que ninguém Pandemia. estava preparado para isso, é a pandemia, né? Então a pandemia pra mim foi assim um divisor de águas. Inclusive eu estava conversando isso até hoje com o Rossi, né? Fui lá na galeria, a gente falando sobre isso assim, que a pandemia veio para mostrar primeiro o quanto a gente é frágil, Perfeito. né? Nós não temos controle de nada, né? Assim, e o quanto a gente não vale nada. Sim, não vale nada na expressão, né? Parecia que Assim, tava morrendo assim, né? as pessoas, então assim, Rapidamente. É incrível. Eu cheguei, né, assim, e muito rapidamente, né? Muito rápido. Assim, chegava para eu fazia teste Covid praticamente diários, né? Assim, por estar exposto, né? Por ter que ir para a rua, por ter que ter reuniões sistemáticas, por a gente ter, né? Fazer parte de Os hospitais. de um comitê de crise. Então, assim, participei de todo o processo junto com a Regina, Você chegou a o pegar prefeito. Covid? Só peguei depois da... Depois acho que da loucura aí. terceira onda, já foi ano passado. Peguei quando já tinha vacina. Graças a Deus. Acho que eu também só peguei quando podia pegar. Né? E peguei sem sintoma. Melhor ainda. Você, como talvez muitos, achou por algum momento que aquele vírus que se falava lá longe Ia chegar aqui? Rapaz, assim, eu acho que ninguém sabia de nada, né? Como hoje... eu acho Parece que uma coisa pouca gente distante, sabe, né? E assim, eu tinha uma expectativa, eu acho que muito utópica, quando começaram a ter as mortes, né? A gente demorou um tempo razoável para ter óbito em Sobral. Bastante. Eu acho que a gente demorou bem um mês, eu acho. Quase um mês, né? Acho que depois eu posso, enfim, depois ver. Mas a gente demorou um tempo. Então eu tinha uma falsa expectativa e as pessoas, né, no comitê de crise, os médicos falavam isso, o pessoal da saúde também, que isso era utopia, assim, mas eu tinha a expectativa de que não tivesse morte aqui. Né? E quando a gente teve a primeira, assim, parece que liga a chavinha, as portas, né? Porque Aí depois que teve a primeira, aí ela emendou, né? Assim, a gente começou a ter mortes rápidas. Então, eu tive episódio, assim, um episódio que me marcou muito, entre tantos outros, né? De eu fazer o teste Covid com a pessoa aqui do meu lado, o teste ter dado negativo, no outro dia o teste deu positivo e com uma semana ele estava morto. Meu Assim. Deus. E aí isso acontecia muito rápido, né? Das pessoas, a gente conhecer que fulano de tal teve Covid e que com a semana estava entubado, ou que em seguida, né, não conseguia. Então isso acontecia e esse contexto, né, das histórias, das informações, eles circulavam, né, assim, muito rápido. Ao mesmo tempo a gente
não podia se omitir, né? Assim, o prefeito foi muito forte nesse processo da pandemia, né? O prefeito foi pra rua. Cara, tem uma cena dele que é assim, emblemática, que é ele afastando a galera na fila lá. Na fila, né? do Aquilo ali, banco, cara, é como se fosse assim, um desespero. Vocês não estão vendo o que tá acontecendo, não. Mas Aqui. era uma coisa assim, muito desesperadora, assim, as nossas reuniões eram muito assim, desesperadas porque não tinha vacina, né? Então... Era só se trancar mesmo. Era só o isolamento, mas assim, como é que... E isso a gente, né, o prefeito batia muito nisso, assim, como é que eu vou... assim, como é que eu vou impor um isolamento, né, assim, para uma pessoa numa casa que só tem um quarto, 5 pessoas o dia todo, com fome, sem comida, então assim... angustiante. A prefeitura, graças a Deus, assim, por uma questão também de muita organização da gestão do prefeito, né, assim, foi muito forte, assim, de garantir alimentação, de garantir os auxílios, né, de garantir a assistência, né, para todos os segmentos, né, de mototáxi, de comerciante, de ambulante. A gente, assim, eu fui várias vezes para conversar com os ambulantes para eles saírem da rua, né, assim, mas é difícil, né? É difícil. É difícil porque assim, como é que eu mando a pessoa sair da rua se em casa não tem nada? Não tem nada, E aí a gente chegava junto, né, distribuía a cesta básica. O próprio prefeito nas lives falava, ó, ninguém sobrar vai passar fome. Né, Ninguém vai ficar com fome. fome. A gente garantiu isso, ninguém morreu de fome, né, assim, na pandemia e nem depois dela, né? Assim, esse é um compromisso de segurança alimentar do prefeito desde né, do primeiro dia da sua gestão. O prefeito é uma pessoa muito, né, que tem uma questão humana muito forte, né? E aí a gente sentiu isso muito forte na pandemia. A gente não tinha como não se abalar, né? Ao mesmo tempo que a gente falava sobre tudo isso, o governo federal estava mandando todo mundo ir pro meio da rua, dizia que a pandemia era uma gripezinha, uma gripe, né? Dizia que não tinha coronavírus, que era uma coisa inventada enfim, né? Que era um vírus criado na China. Que as pessoas não estavam morrendo, enfim, a gente lutou muito, né, assim, muito forte contra pessoas muito fortes, né, e isso gerou assim um grave problema hoje no Brasil que é a questão da vacina, né, as pessoas começaram a se tornar céticas, né, as pessoas não acreditam mais na vacinação, assim, a gente está passando por um processo de reconstrução, uma coisa que a gente voltou para a idade da pedra, né, assim, parece uma coisa assim, e não foi só no Brasil. Assim, isso foi uma coisa que aconteceu no mundo todo, principalmente porque assim... E começou a demorar. Na Europa, com governos, né, de direito muito de extrema, né, onde tem governo de extrema direita, isso foi muito forte também, né, muito emblemático. Mas, graças a Deus, acho que isso é uma página que a gente virou, né, eu espero que... Você nunca imaginava que ia passar isso, né? Não, se tivesse me dito assim, ó, você vai acontecer isso lá, viu? Vai acontecer isso, e aí na pandemia teve um episódio muito triste aí, você falou sobre o Itamar Ribeiro, que infelizmente veio a falecer. Como é que você recebeu a notícia? Você assim, participou aí do... assim, o Itamar, eu acho não, né? O Itamar tinha muito medo do Covid. Muito. Então o Itamar foi uma das pessoas que mais se cuidou durante toda a pandemia. E o Itamar só saiu de casa, né, depois que tinha tomado a vacina. Só que ele só tinha tomado uma dose. Ele tinha quantos anos, você sabe? Não, né? Tinha 70... Já era de idade mesmo, né? 70 e tanto já. Era 71, 70. Não era muito também assim, não, viu? Eu esqueci aqui agora. Não sei se é a idade de tomar, mas e aí quando, assim, parecia assim uma ele já era do grupo de risco, né? Já era hipertenso, né? E aí quando o Itamar saiu de casa, ele inclusive teve, nesse dia, ele teve uma reunião na Câmara não me lembro se era com um representante da sociedade, eu sei que não tinha só vereadores, e ele rápido saiu da reunião, assim, porque achou que tinha muita gente. Depois ele foi para a Câmara, foi para o gabinete, a gente conversou e ele dizia assim, doutor Deis, que ele não me chamava de David, né? Deis, eu tenho muito... Como era ele chamava? Deis. Ele tem uns termos assim bem... Eu tenho muito medo deste vírus, porque se eu pegar, eu tenho um monte de medo desse negócio. Então assim, ele andava com álcool na mão, ele andava sempre de máscara, ele não tocava. Então, assim, é uma pessoa que se cuidou. Assim, ao extremo. E, infelizmente, pegou. Né? E quando ele pegou, eu acho que ele já... Assim, quando a gente falava com ele...
Ele já tava, telefone, já tava... Ele, assim, ele já dava a deixa, assim, de que não... Tava entregue, assim. Era assim, eu acho que ele sentia isso. E ele fazia, assim, várias despedidas, né? Assim, e aí, quando ele foi entubado, que foi para Fortaleza e tudo, assim, a gente já ficou Alerta, bem né? preocupado. Só que, assim, ele teve uma melhora considerável. Eu acompanhava isso com o Eupídio, que é o sobrinho dele, né? Que é o médico, e o Eupídio, o irmão dele também. E aí, o Eupídio disse que ele estava muito bem e tudo. Aliás, que ele tinha melhorado, que ele estava, né, já estava inclusive diminuindo lá a questão da oxigenação. E aí no dia seguinte, da madrugada, eu já quando eu acordo já é a notícia de que ele tinha falecido. Então assim, foi uma coisa muito muito abrupta assim para mim, porque eu estava esperando já pela melhora, né, dele. E eu acho que a gente nunca está preparado para a morte, nem de ninguém, e muito menos de pessoas próximas da gente. Então, a morte de Itamar assim, me abalou muito, né, na pandemia. No contexto da pandemia, até porque já era bem assim, uma coisa, na época que já tinha vacina, né, assim, que a gente já Estava começando a vencer, já tudo, tudo. A né? gente já viu uma luz no fim do túnel. Então, é uma pessoa que faz muita falta, né, assim, faz muita falta na política de Sobral, faz muita falta para a gestão, para gestão municipal, assim, para o governo, né, para o prefeito, para a sua família. A família Ferreira Gomes ali foi um baque, né? Para todos, né? E faz muita falta para as regiões que ele militava, né, que ele guerreava, que ele defendia, né? Torto, Rafael Arruda, Aprazível, essa região aí dos distritos, que era onde ele atuava de maneira muito forte, né? Pedra de Fogo, enfim, né? Sempre abraçou aqueles interiores. Ele é uma pessoa, é uma liderança que faz muita falta na cidade, né? Faz muita falta para todos nós e que fez um bom trabalho. Eu espero que um dia assim eu seja uma pessoa lembrada assim com muita massa. É muito bom você, né? Você ter uma trajetória de bons, né, de bons feitos, né? Deixado um legado, assim, né? Tomar foi uma pessoa, né, muito, inclusive a gente vai, né, o prefeito vai homenagear ele em uma dessas escolas de tempo integral que a gente vai inaugurar ano que vem. David, a gente já falou aqui, você falou que uma das suas válvulas de escape é a igreja, né? E eu queria que você falasse um pouco da sua vida cristã, né? Se isso vem lá de Fortaleza já, né? Como é que se é de berço? Na verdade, eu assim, frequento a igreja desde que eu tinha 15 anos, 16, na adolescência, né? Vamos fazer as contas, não? Que negócio de conta não, aqui. Não. Mas assim, na adolescência, e lá em Fortaleza eu sou da Videira, da Pastor Videira Costa Sul, Neto. do Pastor Costa Neto, e aqui da Manancial, com o Pastor Rinaldo, né? Tem que ter duas casas, né? Mas, assim, as minhas filhas, né, são criadas no contexto, né, da igreja, elas gostam de ir para a igreja, a minha família, né, eu, minha esposa, minhas filhas, todos nós somos cristãos. Os seus pais também? Não, só minha mãe. Meu pai não é não. Aliás, meu pai tá indo agora também. Mas também na videira lá, ou não? Não. Aí minha mãe vai para uma igreja presbiteriana perto de onde ela mora. Perfeito. E meu pai vai para uma igreja ali perto no Eusébio, também perto de onde ele mora, que eu não sei o nome da denominação. Perfeito. Mas não, ninguém era, né? A primeira pessoa que foi para a igreja lá em casa fui eu. Livre, espontânea vontade? Não, eu fui convidado por uma vizinha, e aí fui, aí gostei, aí passei a frequentar. E tenho, assim, na verdade eu acho que todo mundo tem que ter todo mundo tem que se pegar com Perfeito. Jesus, Perfeito. né, assim. E aí cada um decide por qual caminho, Perfeito. né, assim, qual caminho deve ir. Eu tenho muita convicção, assim, de fé, né, assim, eu creio em Jesus, creio que ele, né, que ele é o caminho, creio que ele é, né, a verdade e a vida, né, assim. E eu não me vejo, né, assim, eu não me imagino sendo uma pessoa que não acredita em nada, assim, uma pessoa, né, que não acredita em Deus, porque eu acredito, né, tô falando né, falei do esporte e tudo, mas acredito muito, assim, do equilíbrio emocional, é isso mesmo, né, também não estou dizendo que
a igreja por si só, ela é a salvação, não, porque a não, igreja é o caminho, né? A salvação mesmo é Jesus, né? E aí você decide como é que você vai ter esse contato e essa interação, né? Porque eu vi quando você falou da sua filha, não é? Que foi um milagre, não é? Foi, minha filha foi. Nesse momento, como estava o coração do David ali? Assim, a gente desde o começo, né? Desde o nascimento, né? Todo mundo, assim, a gente colocou isso para os pastores, para todo mundo. E aqui também, né? Em Sobral, as pessoas, não só de igreja evangélica, mas as pessoas, né? Elas rezaram, Perfeito. oraram, enfim, intercederam, Uma corrente de nos fé, apoiaram, né? Bastante nesse período. Não é fácil, assim, inclusive porque a minha filha, quando ela nasceu, ela já nasceu em Fortaleza, né? No hospital privado, com o contexto também da pandemia. Então tinha várias restrições, então a gente não podia ficar com ela na UTI, também não é o formato dos hospitais privados de Fortaleza, né? Isso é uma característica do regional aqui, que é uma característica muito positiva, inclusive provado pela medicina, que é importante que a Família esteja ali os próxima, pais né? estejam mais próximos. Então, a minha filha ficou 2 meses na UTI, que eu tinha um horário específico para visitá-la, eu tinha 1 hora por dia para visitar. E era uma coisa cronometrada, porque eu entrava de 11 às 12, o outro entrava de 12 a 1, porque entrava uma família por vez para não ter aglomeração, né? Então, assim, foi um momento muito difícil, né? Nenhum pai, nenhuma mãe, principalmente mãe, né? Está preparada para ter o bebê e chegar em casa sem ele, né? Então, isso não é uma coisa natural. E pra gente também não foi. Então, pra gente foi um exercício de muita fé e de confiar que ia dar tudo certo, né? Que aquilo, né, era um processo, né? Que ia nos fortalecer, e graças a Deus, assim, foi pra gente muito... Foi um momento desafiador, mas um momento de muito ensinamento também, e de mais uma vez, né, mostrar que a gente não tinha um controle, né? Assim, não dependia da gente, né? Assim, não dependia só dos remédios, não dependia só, né, dos medicamentos. Mas é uma ação... É uma coisa que era de Deus, de né? Deus assim, ela também. tinha que reagir. E graças a Deus, assim, a minha filha ficou 2 meses na UTI, mas ela não passa por nenhum procedimento cirúrgico. Glória a Deus. Ela não tem nenhuma, né, assim, não tem nenhuma malformação, nem sequelas, enfim, né? Graças a Deus, ela é uma criança, né, assim, Milagre mesmo. normal na concepção, né, da palavra, assim, não que as outras sejam normais, assim, ela é uma criança perfeita, né? Assim, não tem nenhum tipo de imperfeição, Dado né, ao... nenhum tipo de problema, assim, de desenvolvimento, né? Hoje a gente está correndo atrás, claro, ela faz, né? Ela tem que, como ela nasceu antes, ela tem que correr atrás desses meses aí. Perfeito. Então ela faz, né, fisioterapia para ela seguir o processo, né, cognitivo de desenvolvimento de andar. Então hoje ela já anda. Aí ela faz terapia ocupacional, faz fonoaudiologia para desenvolver a fala. A fala é que ela demorou um pouco mais, mas agora ela já está se desenvolvendo. Então, assim, ela tem um período que é a janela da primeira infância, que é uma coisa que também acabou que eu me casou, né? Porque eu sou ponto focal da rede Urban, que é uma rede que é voltada para as crianças e voltada para a primeira infância. É uma instituição, é uma rede internacional, e eu já era o ponto focal da rede em Sobral, quando a minha filha nasceu. Então, assim, eu também já tinha um pouco do conhecimento disso, e sei da importância dessa janela de 0 a 6 para o desenvolvimento cognitivo de uma criança, né? Então, acabei que eu fui aplicando meio que... Unir útil ao agradável aí, né? Essas questões, e assim, ela tem que correr, né? Ela tem que correr para, nesses 6 meses, ela acompanhar esse desenvolvimento, né? E igualar a idade, que é o que chama, né? A idade de nascimento dela, com a idade cognitiva dela, que é o que chama a idade de nascimento com a idade corrigida. Então ela tem que é uma questão, porque ela nasceu com 6 meses, então ela não tem, embora ela tenha 1 ano e 7 meses, ela não tem o mesmo desenvolvimento que uma criança de 9 meses. Ela tem 3 meses de atraso, digamos assim. 2 meses e meio, né? Já assim, tá. Aí tem que sempre correr atrás de alguma forma com o tratamento para... mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos para ela igualar essas duas curvas que chama de idade, peso e de desenvolvimento cognitivo.
Caramba. Ó, esse milagre aí, pastor Rinaldo, separa um momento no domingo aí que ele vai contar o testemunho lá. Vou, Tá. com o prazer. E como é que você chegou à Igreja Manancial? Como é que você chegou mesmo. Boa pergunta. Aí na Manancial, o pastor Costa foi convidado para Foi aniversário de 5 anos, eu acho. Não. Não me lembro, mas assim, antes dele ser convidado, tinha uma pessoa que era da Videira, Que veio pra cá? que estava morando aqui em Sobral, que conhecia a minha esposa, que falou que estava indo para Manancial. E aí a gente foi visitar e a gente gostou, e a gente ficou frequentando lá. E depois o pastor Rinaldo fez um contato também com o pastor Costa, e a gente conversando, o pastor Costa veio para Sobral. Foi. Acho que veio mais de uma vez para Manancial, eu acho. Enfim, não me lembro, mas eu sei que veio para um aniversário, com certeza. Foi no aniversário de 5 anos. E teve outros contatos com o pastor Rinaldo. Foi. E aí a gente... São co-irmãs aí as igrejas, praticamente, né? Quase que a Manancial Ia ser uma era videira. uma videira aqui em Sobral, mas foi aí uma- acabou que não E deu. aí a gente tem um perfil assim, Parecido, aí a gente se identificou e ficou. Inclusive a minha filha também, a Alice, ela adora a Manancial, assim, adora o cultinho, adora ir pra lá. E, Cara. assim, é bem legal. Você só vai aos domingos? Como é que é? Como é Só que é? vai aos domingos. Porque a semana, infelizmente, é correria Não, é do porque dia. eu tenho que me organizar melhor mesmo. Acho que isso não é uma desculpa. Não, mas a semana a gente tem o culto de quinta, né? E Pois não é. e o de domingo. No dia de quinta eu tenho uns treinos, mas quando a gente passar aí, acho até que a gente vai mudar a data e aí a gente vai ficar sendo segunda e quarta e aí vai dar para eu ir dia de quinta. E vai ficar bem melhor agora lá, porque geralmente você senta ali naquela lateral, né? Certo, na Vai lateral. ficar agora Então, um telão lá Eu agora. sinto na lateral porque eu gosto que é ventilado. Porque Sobral, realmente. né, às vezes a gente sente um A gente tem que calorzinho, Às né? vezes. Às vezes bate um calorzinho, aí a gente tem Também que... às vezes. Não, mas sobrar uma benção. Aí Ó. vai ficar um telão lá agora, vai ficar bacana. pra Olha quem qual ficar lá. boa. Durante a pandemia, houve um problema aqui em Sobral, né? Aqui, como tudo aqui em Sobral, a galera alarma muito, né? É. E aí, muitos pastores aí defendiam que as igrejas tinham que estar abertas e tudo mais. Muitos atacaram até o prefeito Ivo aí, falaram muita coisa. Lá na Câmara foi falado, inclusive, né? E aí eu queria saber qual é a sua opinião em relação a isso. Como é que você via tudo isso? Você acha que devia estar aberto mesmo as igrejas? Como é que... Eu tenho uma opinião científica, né? E a gente seguiu o que as ciências, né? E o que os cientistas orientavam. E isso sempre foi o norte do prefeito em relação à pandemia. Nós não tínhamos conhecimento sobre nada, né, da pandemia, assim, sobre o que era, como era. Então, todas as orientações eram no sentido de incentivar evitar essa e aglomeração. potencializar, né, os isolamentos. E a gente que frequenta, né, as igrejas, a gente sabe como é, né? Assim, quando você chega Às na vezes igreja, não, e assim, as pessoas naturalmente elas se abraçam, né, elas se tocam, Perfeito. elas tocam na mão, né? E ainda tinha um outro, assim, ainda tem outro fator, assim, as pessoas também, assim, desafiavam, né, o vírus, né? Às vezes as pessoas desafiavam até Deus, né? Assim, eu vou pra igreja, como é que eu vou pegar o vírus na igreja? Eu não vou pegar, né? Assim, Eu tô indo pra igreja, vou pegar o vírus. de jeito nenhum, né? Então, eu acho que foi uma decisão muito acertada, né? A gente ter feito essa restrição. E foi uma decisão não por uma questão religiosa. Né? Foi por uma questão de salvar vidas. E isso sempre foi uma coisa que o prefeito, né, intensificou, né? Eles, assim, a obrigação dele enquanto prefeito era garantir a preservação das vidas das pessoas de Sobral, assim como ele fez nos bancos, assim como ele fez com o mercado, né? Assim como ele fez com as ruas, com o comércio, com a própria Grendene, né? Assim, não imagine, né, que isso... Né, A Grendene parou, Pois cara, tu não acredita? imagine que isso, né, que isso é um contexto fácil de se tocar, né, assim. E a gente, para a Grendene abrir, a gente teve que, hoje mesmo eu estava justamente também conversando com os colegas, a gente teve que ir para lá, para conhecer os protocolos, para saber como é que as pessoas, né, iam se portar na Grendene na época que a Grendene voltou, isso já com as liberações, né, as pessoas não podiam conversar no refeitório, né. Tinha uma tela, espécie de uma tela, de acrílico, né? de acrílico isolando. E as pessoas que conversavam, né, se conversassem, elas sofriam penalidades, né, lá.
na empresa. Aquele pessoal que vende, né, lanche lá fora não podia vender lanche. Os ônibus dos distritos Os aí que ônibus vinha, não podiam, vinha né? lotado. Se a pessoa, se eles identificassem alguém comprando lanche fora, o funcionário ele era punido, né? Não podia entrar. Eles faziam um exame diário de temperatura, né? De aferir a temperatura, de ver os sintomas gripais, faziam testes, né? De Covid. Diários também, as pessoas, né, que testavam positivo, elas eram encaminhadas para casa. Era um outro... Então foram decisões que não foram tomadas aí num sentido religioso. Não, eu acho que acho não, tenho certeza, né, assim, existe, né, como em todo, né, em todo lugar, assim, o prefeito tem opositores. Aí a galera Né? pega aí... É uma parcela muito pequena, né, da população de Sobral. Semana passada eu tive, né, recebendo em nome do prefeito o prêmio, e o prefeito foi eleito o melhor prefeito do estado do Ceará, né? A gente tem pesquisa, né? A gente tem pesquisa de governo, de avaliação, né? O prefeito é aprovado por quase 80% da população. Uau. Né? E isso não é de hoje, é desde 2017 que a gente tem nessas avaliações. Então o prefeito é um prefeito muito bem avaliado. Mas ninguém é unanimidade, né? Nem Jesus foi. Então, tem uma parcela da população que não aprova o prefeito, e aí, assim, cada um procura um caminho para atacar, né, o prefeito. Recentemente disseram que o prefeito era contra as igrejas, que o prefeito perseguia as igrejas, que disse que ia fechar, e assim, isso nunca aconteceu. Hoje mesmo, eu estava conversando com o vereador Camilo, o prefeito fez uma sessão, né, de uso de uma área, de um terreno para que fosse construída uma igreja, né, evangélica ali no Caiçara. Na verdade, acho que é bem um terceiro que a gente cede lá. Em outras áreas também da prefeitura. O prefeito, inclusive, tem Se eu não me engano, foi cedido lá para a igreja evangélica, igreja católica, para lá igreja no evangélica Caiçara. também. Esse foi a igreja evangélica, né? Isso que eu estou falando. Esse último agora. Qual foi o vereador que solicitou? O Camilo. Bacana. E aí, assim, o prefeito, assim, ele tem uma percepção de que as instituições, elas têm um trabalho importante, principalmente com a questão dos adictos, né? Com as pessoas que querem sair das drogas. Perfeito. E tudo. E a gente apoia essas iniciativas da pastora Izeuda. Tem um projeto social. Foi aprovado lá, né? Pois é, e tem um projeto social para pessoas, né, que querem sair das drogas. A gente apoia, né, essa ação. O prefeito esteve lá, conheceu o projeto, né? Teve um projeto dela que foi aprovado agora, sobre Semana da Cultura Evangélica, né? Acho que o prefeito sancionou. Ela, inclusive, faz parte da nossa base, aliada, então é uma pastora evangélica. Pessoa que a gente teve aqui apoia. 2 vezes já. Grande abraço, pastor Izeuda. Deus Então, abençoe. nós não temos... Eu sou evangélico e sou o chefe do gabinete dele, então acho que isso por si Isso só... é a grande prova que não... acho que isso por si só já é uma grande característica. Você né? sempre que pode falar de Jesus pra ele lá, assim, quando ele tá às vezes meio assim, Fala. bolado assim, com alguma coisa, tá estressado, O prefeito calma. viveu agora um momento bem delicado, né, de saúde da vida dele. Viveu agora. E assim, e as pessoas não respeitam, né? Assim, é impressionante. Mas, assim, poucas pessoas não respeitam. A grande maioria torce, né? Tem a empatia aí, né? A gente recebe muita... Eu tive com ele agora esse final de semana, e aí a gente conversando. Ele já pensou Sobral, já, né? Não, tá chegando. Essa semana ele vai estar por aqui. Eu vi um vídeo, você falando sobre quem não respeita, que um cara falando, não vou lembrar bem com as palavras, que ele falou que uma das causas dessa doença do prefeito foi o secretariado dele, cara. Olha que loucura, cara. As pessoas estão doentes. A galera tá... cara, a galera leva pra outro lado, mano. Mas eu não... Você chegou num extremo que você não consegue não vale a mais entender. pena entrar neste debate. Então, assim, vou falar igual aquela programa, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, né? Então, falando de coisa boa, né? Assim, dentro desse contexto, assim, muita gente, muitas orações, né? Muitas pessoas, enfim, pedindo a Deus por ele, né? Para restabelecer a saúde dele. Graças a Deus ele está muito bem. A cirurgia dele foi um sucesso, né? Ele já vai estar aqui de volta essa semana, né? Ele já vem para trabalhar mesmo. Chega a Sobral. Ele nunca parou. Nem pois um minuto, eu ia falar né? Mesmo de lá. Nem um minuto, né? Assim, o prefeito acompanha tudo que acontece na prefeitura, todas as ações, todas as obras, todos os projetos, né? Enfim, todas as questões que envolvem, né, o município de Sobral. O prefeito é que acompanha. Eu acabei de vir de uma reunião com os vereadores que compõem a base dele para tratar sobre a legislação do plano diretor, essas questões que estão lá na Câmara
seguindo a orientação dele, passando, né, as orientações dele para os nossos vereadores, falando da importância desses projetos para o desenvolvimento da cidade, né? E o prefeito nunca deixou de acompanhar isso. E essa é uma característica, né, Você estava inerente. aqui indo participar das inaugurações aqui e ali, mas ele sempre teve a par de tudo. Sim, assim, eu sou muito obediente. Eu acho que essa talvez seja a característica que faz com que a gente... Eu não tenho nenhum problema assim, com o prefeito, porque eu acho que eu entendo muito bem qual é o meu lugar, né? Assim, entendo muito bem o que é que eu tenho que fazer, né? E sei quem é o líder, né? Assim, então, se eu disser que esse celular está aqui por uma ordem do prefeito, foi uma ordem do prefeito, não foi minha, né? Perfeito. Eu sou o chefe do gabinete, ele é o prefeito. Né? E essa coisa das redes sociais, assim, elas só aconteceram muito mais por uma cobrança deles, né? Para você estar mais presente ali, tá mais... Muito mais por uma cobrança deles, até dele também, porque assim, quando eu tinha DR, as pessoas falavam, e lugar não sei o quê, aí ele dizia assim, eu tenho que fazer o print para te mandar, porque tu não tem um Instagram. Sério? Mesmo, ele já botou lá que não marca, porque... Aí ele não conseguia marcar, não sei o que. Aí ele disse, você tem que ter um Instagram, pelo menos pra eu marcar lá. E o massa dele, cara, que eu acho, é porque ele marca os caras e cobra os caras mesmo assim no print, bora resolver isso aqui e fala de tal. Mano, é massa. Aí acabou que quando, né, no contexto, inclusive, da cirurgia dele, no ano passado e tudo, eu fui bastante pressionado a criar esse Instagram. E aí, assim, eu não faço nada, né, do ano passado. Acho que meu Instagram tem um ano, Marcos? É o Fala David Duarte, né? Acho que tem um ano, eu não sei, acho que um ano. Acho que tem um ano, Foi bem na época, ele tá com um ano que ele fez a cirurgia, né, acho que é mais ou menos isso. Enfim, esse Instagram foi criado ano passado, acho que tem um ano e pouco. E não tem nada que seja reportado lá no Instagram que eu não faço, que eu já não fazia desde 2017. Nada. Então tudo aquilo ali que está sendo documentado já era feito. A única diferença é porque agora, né, eles acompanham, né? Registram, mas eu sempre tive essa rotina, essa sempre foi a minha rotina, né? Assim, a única diferença é que agora tem uma rede social, pronto. Mas a rotina não mudou. Não, mas a minha rotina sempre foi Mas essa. era pra você ter feito antes, porque é importante. Não. É importante. Porque cara. aí, assim... Galera ficar então, assim, eu não esse Instagram não tem nenhuma outra motivação, né? A não ser essa de garantir essa interlocução, que é uma coisa que o prefeito demandava, né? Assim, as pessoas não conseguem te achar. Né, assim, porque eu não consigo te marcar, tu não tem um Instagram, não sei o quê. Então, assim, foi uma coisa muito mais de comunicação mesmo, de criar esse canal de comunicação. Aí, assim, hoje também eu não tenho mais paz, né, assim, que era uma coisa assim, quando foi dia 1º, eu tinha Instagram. Você entrou nesse mundo, homem? Eu tinha Instagram antes de ser chefe do gabinete, né, como todo mundo, todo ser humano. Mas normal. era mais pessoal mesmo? Não, era o Instagram meu, pessoal. Fechado. Quando foi dia, sei lá, acho que ele assumiu, né? O governo começa em janeiro. Eu acho que quando foi em março do primeiro governo, eu cancelei meu Instagram. Porque eu disse, eu não vou ter paz, né? Assim, as pessoas vão ficar... Porque o prefeito é um prefeito muito ativo de rede social. E assim, é ele mesmo que toca a rede social dele. Aquela DR ali é ele mesmo que responde? É ele mesmo. Sempre tive a curiosidade. Só ele tem a senha do Instagram dele. Sério? Ninguém mais tem, é só no celular dele. Então, ele é uma pessoa muito ativa e ele tem um estilo próprio, né? Assim, é um estilo dele. Isso também facilitou muito na pandemia a nossa comunicação. Acho que o prefeito que melhor se comunicou, né? Ele teve aquelas lives, Era ele, porque era ele mesmo, já era uma coisa característica dele. Era na casa deles, móvel antigo atrás. Continua do mesmo jeito. A garrafa de café aqui. Então continua do mesmo jeito. Graças a Deus
com uma mudança positiva, né, Luiz? Que agora não tem mais cigarro, que ele não fuma mais. Então não tem mais isqueiro. Olha aí. Não pode mais, né? Nem Não, café? não pode. Nem café, Ah, nem café. cigarro, nem café. Não, eu acho que ele não me engano. pode, Eu... ele que não quer mais, Não porque, quer mais. É porque- nem cigarro, graças a Deus, nem café. Então, Melhor mesmo, prefeito. Não faz então mal assim, pra saúde. não tem, assim, tudo é ele que toca, né, ele que toca, né, o Instagram dele, é ele que, né, que as postagens Legal. são feitas por ele, as publicações é ele que, enfim, é ele que faz a gestão das redes sociais. Então, o meu Instagram nasceu muito mais para essa questão mesmo, né, De interação com ele e com as pessoas e com as ali. pessoas, e aí hoje, assim, é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Toda hora que você Eu abrir o não- direct, tá. Já teve alguns directs Eu não assim, consigo ver todos. chatos assim? Sempre tem. Sempre tem, David. É mesmo. Tem, né? Acho que todo mundo tem, né? Não? É, mas você como pessoa pública tem mais, viu? Pode ter certeza Acho que eu não tem um tanto. que tem mais. Assim, mas eu também não consigo ver todas as pessoas. Eu não consigo visualizar todos, né? O meu Instagram, ele é. Como é que chama, hein, Marcos? É como se fosse. Ele é público, mas é né? como se fosse pessoa. Pública. Aí ele tem umas divisões dentro. Eu também, assim, ele tem umas divisões dentro. Então, assim, algumas mensagens, elas não aparecem para mim porque elas ficam numa área Uma lá que aba diferente, chama. A lista negra, né? Deixa eu ver aqui. Não, Lista é negra. o Instagram Não, mesmo ele, que faz. ele faz, ele quer no arquivado, alguma ver coisa assim. Quem quiser seguir aí, ó, chefe de gabinete. Pronto, é Solicitações. assim, ó. A solicitação é quem não me Principal, geral e segue. solicitações. É. E o perfil normal é assim, principal e geral. Já era. Aí o meu perfil é diferente, é assim, é principal, geral e solicitações. As solicitações é uma aba que tem, assim, que eu não tenho, assim, eu tenho que ir lá, olhar o que é. Não, ele não aparece pra mim. Que hoje eu tenho que, sei lá, centenas, eu não consigo ler. Você tá com quantos seguidores aí? 9.000 e tarará. 9.500. Quem quiser seguir aí, @fala David David Duarte. David Segue Duarte. aí. Segue aí o chefe de gabinete do prefeito, tá bom, gente? Nós, óbvio, acho que já estamos caminhando pro final, já, né, Luquinhas? lógico que eu tenho. Quando o rapaz aqui ficou em pé, eu já entendi. Já. Eu já fiquei até com medinho aqui. Vai ficar à vontade. medinho aqui. Eu queria saber de você, como é que você vê as próximas eleições aqui em Sobral? O que é que você espera aí das próximas eleições aí? Assim, eu acho que... Já existe um termômetro aí? Já estão começando a ver algum... Eu estava até conversando sobre isso lá nas reuniões que a gente tem dos partidos com os deputados. Assim, eu acho que, graças a Deus, Sobral não está contaminado com essa pré-campanha que está acontecendo nos outros municípios, que é uma coisa que eu não estou entendendo, né? Tem uns municípios aqui perto que o negócio já tá chicoteando já. Campanha, nós mesmo? estamos em setembro, né? Eu não vou citar os municípios, né? Assim, basta a gente dar um Google, o né? Instagram e você abre rapidinho, você vê. Você vê todo mundo em coisa campanha, não sei o que, assim, enfim, não sei o que está acontecendo, mas graças a Deus Sobral, Pessoal precoce. Sobral está, né, bem em relação a isso, né? Então, eu espero que Sobral, né, no próximo ano, assim como aconteceram nas últimas eleições, assim, continue como uma cidade de vanguarda, né? Sobral hoje é bem diferente da Sobral quando eu cheguei aqui em 2016, né? E a Sobral de 2016 é bem diferente da Sobral de 2000, né? Quando o Cid foi, né, reeleito, e bem diferente da Sobral de 96, quando o Cid foi eleito. Então, existe, né, uma mudança muito, muito forte na cidade que não pode retroceder, né? Eu acho que isso... Acho que esse, assim, e o povo não é besta, assim, o povo não é bobo, assim, o povo, a gente às vezes subestima a população, mas a população não é burra, assim. Em Sobral, em 2016 aconteceu, até hoje a gente fala sobre isso, assim, aconteceu na eleição de 2016, um dos movimentos, e eu sou acostumado de campanha desde 2004, né, de participar de campanhas. Eu vi em 2016 uma coisa que aconteceu em Sobral que eu nunca tinha visto em campanha nenhuma. Aqueles das bicicletas? Não, um movimento espontâneo dos profissionais da educação, professores, pais, alunos, né, crianças, que foram para a rua, né, para aquela caminhada lá no sábado, né, que percorreu o centro, o beco, né, foi ali pela Coluna da Hora até o Teatro São João e enfim, percorrendo a cidade, né, percorrendo a cidade, o centro, para defender
Que é isso, homem. Aí agora você fez a festa aqui com a gente. Cidade das Aves. Que é isso. Rapinho pesado, viu? Cara, Eu até o Marcos. Você é louco, cara, eu homem. tô muito feliz Esse agora. livro. Mais um pro muralzinho, viu? Mais um, mais muito... Eu só lembro do Rui quando eu vejo esse livro. Fotos aqui tiradas pelos nossos amigos, como é o nome dele? Não. Não vai ter dele não, né? Esse aqui é do André. Aqui, ó, o André. André Neto, todas são dele. Que é o servidor da AMA, né, da Agência de Olha aí, Ambiente cara. da Prefeitura. Ele apresentou, ele apresentava essas fotos para o prefeito, e o prefeito disse, rapaz, você tem que fazer um livro. E aí, né, a Prefeitura, junto com a Úrsula, né, que hoje é a superintendente lá da AMA, que fez toda a organização, a curadoria aqui com outras pessoas aí que vocês vão ver aqui, com o Bruno Ari também, e eles fizeram esses registros, todas as aves que... Sobral, Cidade das Aves. Que a gente pode até disponibilizar depois, vocês podiam postar no Instagram de vocês o QR Code, que a gente tem esse livro virtual, né? E o massa aqui é que ele diz onde é que foi avistado Diz. ele, Carol. Todas essas aves, massa. elas foram Olha o registradas. Gavião. Avistado no Parque da Cidade, no bairro Campo dos Velhos. Todas elas foram encontradas em Sobral, né? Aqui são todas sobralenses. Essa é linda. Isso é pra gente? É pra gente? É pra gente? É pra vocês Pelo amor de divulgarem Deus. bastante. É isso. É porque quando ele chegou aqui, gente, aí ele viu esse daqui, que é o Sobral Solar. Que eu tinha realmente um desejo muito grande de ter esse livro e consegui. Esse é tão lindo E aí quanto. ele prometeu e já me mandou pegar e trouxe aqui o Sobral, Cidade das Aves. E aí a coleção Lindo, já... é lindo. Tem mais algum desse modelo? Se tiver aí, pode mandar Espero que a pegar. gente faça um próximo. Vou ver com o Se prefeito se a gente tiver, faz Se tiver, uma coletânea aí. porque a gente desses vai registros. colocar aqui que eu tenho muito orgulho, né, da minha cidade, do lugar que eu nasci. Eu também. É uma cidade muito, muito linda. Maravilhosa. Voltando aí pra parte política, você acha que vai ser mais tranquilo do que as outras aí? Não, eu acho que não tem eleição fácil. Em lugar nenhum do mundo. Eu também acho. Acho que só teve uma eleição fácil aqui uma vez, no Ceará, que foi... Onde foi que só tinha um candidato a prefeito? Em 2016, esqueci. Só tinha um candidato... Não sei se foi de Heriotaba. Os opositores aí vão vir com tudo, Vão, como sempre, né? como sempre vem, com suas armas aí. Deixa eu só fazer uma pergunta. O David fala assim tão tranquilo, tudo. Marcos, ele é sempre assim, é Marcos? Ele é tranquilo. Não se zanga não, assim. Me zango, sim. É porque é tão assim, fala tranquilo. Aqui, né? O seu nome foi um dos nomes ventilados aí que serão aí dos futuros candidatos a prefeito aqui em Sobral. O seu nome é um dos que sempre é falado aí na imprensa. Como é que você vê isso aí? Eu acho que só na imprensa. Lá pelos bastidores, nada essa- disso é falado. Eu até falei isso, assim. Em Sobral, pelo menos o que a gente vê, eu acho que vocês também, assim, tirando das conversas que vocês têm com pessoas da imprensa, não tem ninguém falando de eleição de prefeito. Tem alguém? Não, acho que na cidade ainda não. A gente só vê muito em rádio. Eu sou um cara que escuta Pois muito rádio. esse Então por isso que eu sou. debate só acontece mesmo, assim. A galera já começa a Para as falar. pessoas que, porque assim, o brasileiro ele já tá, né, acostumado a terminar a eleição e já falar da outra, né? Agora vamos começar a rochar Então, pra outra. Jaguaretama, né? Pois é, Jaguaretama é que só tinha um candidato a prefeito. Então, essa eleição foi fácil, porque Daí bastava foi o voto tranquilo. dele. Mas não tem nenhuma eleição fácil em nenhum lugar, né? Então, aqui não vai ser diferente. Sobral é uma das maiores cidades do estado, né? Vários partidos querem administrar, né, essa prefeitura. Vários políticos, né, querem. Quem é que não quer ser prefeito de Sobral? Né? Então, Sobral hoje é uma referência nacional e internacional, e hoje não só na área da educação, mas em várias áreas, né? E ano passado nós recebemos um prêmio nacional da Band, do Instituto Aquila, como melhor saúde, melhor educação do Brasil, concorrendo com todas as capitais, né? Isso não é pouco. É porque a gente está tão... Tá falando isso, comentando isso com a Marília, a gente está tão acostumado a receber prêmio que o povo já não faz mais conta, né? Assim, Já nem. já tá ficando soberbo. Mas, assim, os reconhecimentos que Sobral tem recebido, isso, assim, para nos orgulhar e nos orgulhar muito, né? Hoje mesmo, o prefeito recebeu um e-mail do Banco Mundial
E aí a gente já conversando sobre isso, porque vem mais uma missão do Banco Mundial, pessoas do Cabo Verde, de vários países, para de novo se debruçar sobre a educação de Sobral e para replicar esse modelo, né, para fora. O prefeito já foi várias vezes convidado para falar em eventos do Banco Mundial sobre a educação de Sobral. Já foi convidado pela CAF para falar sobre as ações de saneamento em Washington, né, no ano passado. O prefeito foi convidado, a gente estava semana passada com uma comitiva de pessoas do Chile aqui em Sobral para conhecer o nosso modelo de educação. Enfim, Sobral tem se tornado, esse projeto dos jardins biofiltrantes aqui foi um projeto premiado nacionalmente, né, assim, Ali do Parque da Cidade. do Parque da Cidade. Então, assim, nós temos várias ações, nós estamos, né, sendo reconhecidos com intervenções de mobilidade, nessas intervenções de ciclovias, de ciclofaixas, de melhoria, né, da gestão do trânsito, e nós temos nos tornado uma referência também na atenção à primeira infância, né? A gente tem já recebido pessoas, inclusive da rede urbana de outras cidades que vêm a Sobral para também replicar ações que a gente tem desenvolvido aqui, né, na nossa cidade. Então, assim, Sobral tem despontado como uma grande referência em várias, né, áreas e várias ações e agora, assim, vai ser motivo de cobiça, né? O próximo prefeito vai ter uma responsabilidade enorme, né? Vai ter grandes desafios. Assim, nem tudo é sempre bom. O que precisaria melhorar? Eu acho que, assim, primeira coisa que a gente precisa melhorar a gente tem um desafio muito grande na nossa cidade, que é a questão da segurança pública. Eu acho que a gente precisa, e é essa, né, a intenção do prefeito, é que a gente potencialize, né, a ocupação dos espaços públicos para que a gente consiga ter mais uma sensação de segurança, né, que a gente faça essa interação com as forças de segurança para reduzir a questão da criminalidade, dos homicídios. Então, acho que a gente precisa melhorar nessa área, né, da segurança. Acho que esse é um grande desafio. Depende só da prefeitura? Para Sobral, não. Acho que depende bem menos da prefeitura do que de qualquer... Né, acho que talvez quem menos... Acho que o único prefeito que colocou a cara a tapa para discutir segurança pública foi o nosso. Assim, você não vê ninguém acreditando problema de segurança pública a nenhum prefeito do Brasil, né? Todo mundo joga isso nas costas do governo do estado, do governo federal, né? Exatamente. Você chegar em Fortaleza para perguntar se o problema da segurança é do Sarto, ninguém vai dizer que é dele, né? Mas aqui em Sobral, assim, se tiver um homicídio, na mesma hora o meu Instagram tá marcado, do prefeito tá marcado, né? Assim, as pessoas marcam, assim, é verdade. Instantaneamente. A gente tem uma boa interlocução com as forças de segurança, até por conta do Ceará Pacífico, né? Do Comitê do Ceará Pacífico, eles se reúnem mensalmente no gabinete do prefeito, né? Isso também trouxe para a gente essa responsabilidade, né? O prefeito tem tocado isso, então a gente apoia as forças de segurança. Hoje você chegar, assim, hoje mesmo, assim, acho que praticamente, vou dizer diariamente, mas semanalmente eu tenho contato com delegados, com o pessoal do Corpo de Bombeiros, perícia forense, Polícia Rodoviária Federal. Agora a gente está se preparando para ajudar na instalação da Polícia Federal também aqui na nossa cidade. E aí a gente, né, tem tratado com todas as forças de segurança, e segurança pública não faz só com polícia, né? Polícia Militar. Então a gente tem outros fatores que são essa rede de assistência social, de acompanhamento. A educação é um fator importantíssimo nessa questão da redução da criminalidade, mas ela por si só não é a solução, né? Isso está bem claro aqui para a gente, porque nós temos os melhores indicadores de educação, né, do Brasil, e isso, assim, não fez com que nessa mesma velocidade os indicadores de violência tivessem reduzido. Embora a gente tenha gradativamente vindo no processo de redução, mas ele é bem mais lento do que, né, o avanço da educação. Tem uma coisa que precisa melhorar em Sobral, e aí eu acho que não é nem tão assim o papel da prefeitura, que é a questão do lixo, cara. A questão do lixo, assim, o nosso cara, papel, é loucura, cara. É muito lixo no meio da aí, rua, a galera não se programa. Aí, às vezes é uma falta de educação das a galera não se programa. Assim, do lixo, inclusive o prefeito disse que nós temos dois motes, né, assim, para concluir a nossa gestão, né, a gestão dele à frente da prefeitura. Um é lixo, e vocês já devem ter visto
A gente tem iniciado uma campanha publicitária nos abrigos de ônibus, nos nossos veículos, rádios. A gente vai terminar, inclusive, de sinalizar, de plotar os nossos veículos do transporte escolar, enfim, os carros da prefeitura, com esses adesivos. E primeira infância. Então, você também vai ver nas nossas paradas, né? Você já disse que ama seu filho hoje, né? Você já vi isso. Então, esses são os nossos 2 grandes carros-chefes de conclusão da gestão. Nosso desafio é concluir a gestão com a cidade mais educada do ponto de vista ambiental e de gestão de resíduos. Por quê? Porque a gente tem uma coleta de lixo regular. Ela não falha em momento algum. Feriado, imprensado, dia santo, o carro do lixo passa 3 vezes por semana. E a gente tem, ao mesmo tempo, uma enorme, né, quantidade de terrenos baldios que se tornam pontos de lixo. Né? Existe uma coisa cultural, né, também. Eu não vou dizer que é uma questão de falta de educação, porque a gente tem sistematicamente falado sobre isso. Né? Então, acho que todo mundo sabe onde é que tem que colocar o lixo. Né? Eu acho que é uma coisa muito mais de prática, de cultura, né? De você estar acostumado a baixar o vidro do carro e jogar o lixo, de você estar acostumado a, quando vê o ponto de lixo, ao invés de esperar o carro passar na terça, você jogar o lixo lá na segunda para já deixar fora da sua casa. O cara troca o guarda-roupa e bota o lixo lá no E tem um grande problema, frente. E o prefeito falou uma coisa, que ele é muito assertivo nisso. Nós temos em Sobral mais de 210 mil habitantes, né? Muita gente. Já chegou a mais de 210, né? A gente já, na verdade, pelos nossos cálculos da saúde, nós temos mais de 240. Né? Então, que são os cálculos dos registros das unidades de saúde, das pessoas, porque a gente tem uma população flutuante, de universitários, né? Enfim. Então, assim, nós temos uma coleta de resíduos, né, regular, nós temos uma gestão, né, de lixo, de lixo do ponto de vista de limpeza da cidade muito boa. Assim, se você acordar de manhã cedo, você vai ver as suas ruas limpas. Né? Já tem alguém que passou para varrer, né? Alguém que passou para recolher o lixo, e no outro dia de manhã ela está cheia de lixo novamente. Né? Então, alguém colocou esse lixo lá que não foi a prefeitura. Né? E aí, o que é que a gente tem muito forte aqui, assim, que a gente está, inclusive agora, numa campanha também bastante acirrada de notificação, de penalidade, de multa. A gente tem muito comerciante que joga o lixo fora. Essas multas acontecem mesmo, só para o pessoal ficar ligado mesmo. E agora a gente vai aprovar, né, uma legislação que ela penaliza, né, os donos de terreno, que eles se tornam pontos de lixo. E num determinado momento, esses terrenos, inclusive, eles vão ser autuados, vão ser penalizados, e se continuarem, né, essas propriedades, elas sofrem sanções, né, de restrição, até ela passar a ser, né, propriedade, aí, é o que eu chamo de IPTU progressivo, né, que é essa cobrança aí para que esse patrimônio ele volte para a população. Então, o que a gente hoje tem de maior problema é justamente nesses pontos, né, onde as pessoas transformam esses pontos em pontos de lixo. E a gente tem, o cara tem um terreno, deixa lá e aí vai virando. E a gente tem sistematicamente transformado pontos de lixo, né, em pontos, inclusive, de praças, de bancos, feito intervenções, mas isso por si só também, assim, não é a solução, porque eu tenho, né, outros lugares, eu não posso fazer isso num terreno privado, eu não posso chegar lá e transformar ele numa praça, até porque a prefeitura também não tem perna para isso. Então a gente precisa ter uma conscientização das pessoas. Eu acho que a educação todo mundo já compreende, mas a gente precisa, nós vamos fazer a nossa parte, que é reforçar as questões de educação ambiental. Estamos agora prestes a entregar os triciclos para a coleta seletiva, né, para garantir também essa coleta seletiva. Então são triciclos movidos a bateria, eles não consomem combustível, né, são ambientalmente, né, corretos. Eles vão ser entregues para as associações de catadores, eles vão fazer a gestão dessa coleta. Nós vamos implantar um grande projeto, nós já estamos implantando, na verdade, uma grande ação de coleta seletiva para justamente reduzir, né, essa questão do lixo nas ruas. Mas a gente precisa, primeiro, que, né, os comerciantes, principalmente os do centro,
né, do centro. Façam ali, uma parte dele. Né? Façam a sua parte. Aquela área do mercado ali, né? Eles são classificados como grandes geradores. Então, a gestão dos resíduos de grandes geradores não é nem da prefeitura, pela legislação. Cada grande gerador tem que ter uma empresa que faça a coleta do seu lixo. Eu não posso querer que o meu lixo Seja seja coletado pela prefeitura. coletado igual, né, o de um atacadão, do mix, por exemplo. Então, assim, cada um, né, é a mesma coisa, o lixo hospitalar, ele não é coletado junto com o lixo comum. Então, quem é grande gerador, né, ele tem, e a gente tem vídeos, cara, na Dom José, o cara tem um comércio, né, uma lanchonete, um comércio de alimentício, e quando chegar à noite, terminou o expediente, joga o lixo, pega o lixo, bota lá na calçada do outro lado. E aí as câmeras, porque hoje o Sítio Sobral quase todo tem câmera, então a gente tem câmera, filma, pega tudo, irmão, não adianta. E aí a gente, assim, mas é uma coisa, assim, da idade da pedra, não combina com Sobral, né, assim. A gente está falando aí de algumas obras, a gente tem grandes obras em Sobral que estão aí em execução, não é? Você tem algumas datas de quando essas obras começarão a ser entregues ou não é possível ainda? Tenho. Nós temos 7 grandes escolas de tempo integral sendo construídas, todas elas no mesmo padrão construtivo das escolas profissionalizantes do governo do estado, no mesmo padrão, não sei se vocês conhecem, da escola de Galinhares, que é lá no Caiçara. Uhum. Então são escolas, cada uma custa em média 10 milhões de reais. As pessoas não sabem. Eu disse pro prefeito que agora eu vou ficar falando do valor dessas escolas, porque a gente recebeu inclusive o pessoal de fora, até dos institutos de educação, Instituto Natura, Lema, e quando a gente fala o valor, as pessoas se espantam porque as pessoas não têm noção, assim, De quanto do tamanho do investimento. Aquela escola vizinho ML ali que está sendo feita, é essa que você fala? Também. Ali é uma das. Que ali era um matagal grande ali. Uma das 7, do lado do Lísia. Isso. Nem todas são em Sobral, algumas são nos distritos. Não, todas as são em 7 Sobral. são em Sobral. As 7. São 7 Vai ser escolas. tempo integral também, tudo Tempo tempo integral. integral. Todas. Aquela vai ser de ensino fundamental 1 e as outras 6 de fundamental 2. Então, estão sendo construídas 7 escolas de tempo integral. Dessas 7, certamente 6 o prefeito inaugura já para o ano letivo de 2024. Nós estamos construindo o novo centro de convenções, esse o prefeito inaugura ainda esse ano. Ele tem uma data, até uma data certa que ele pode inaugurar as coisas, né? Não, Porque ele não tem restrição, porque ele não é candidato. Porque ele não é candidato. Né? Graças Ele a pode Deus. até... Mas não vai ficar nenhuma obra pela metade até lá. Rapaz, a gente espera que não. Esse é o Qual é a obra que você passa-se por ela em Sobral que você diz assim, cara, eu tenho um carinho maior por essas aqui, cara? Ixi, você me pegou. Polo esportivo, vai jogar lá uns vôlei lá. Eu gosto do polo esportivo. O polo esportivo é top. Agora, aqui eu me identifico, da primeira infância, a Praça Sumaré, porque assim foi um projeto. E a gente vai replicar para uma determinação. É perto da igreja católica, é? A praça da primeira infância? Não, né? Não, é em frente ao Senhor Nízia Rocha. Não, então não é essa não, é outra. Então é outra. Aí, essa é uma... O Coal do Cristo foi também, já foi com... Já, o Alto do Cristo é um... Ali foi muito legal. Acho que a aquilo, gente né? recebeu até prêmio pelo Alto do Cristo já. Foi? Legal. Visto como era, cara, quem mora aqui próximo com lindo. ele aí mora. Ficou show. Mas nós vamos fazer uma tão bonita quanto essa do Sumaré, da primeira infância, que é essa que a gente está desenvolvendo com o pessoal da Urban também. Ali no Vila União e no Domingos Olímpio, e vamos fazer provavelmente, essa ainda vou combinar com o prefeito, que ele não sabe, ali, então, assim, vou ver se a gente toca o projeto para a gente apresentar para ele ali ao lado da estação do Campo dos Velhos, naquele ferro de Gomar, ver se a gente faz uma praça ali legal. E o mercado? legal. Quando é que sai ali o mercado? O mercado, a primeira etapa vai ser entregue esse ano, acho que em outubro, novembro, e a segunda etapa no ano que vem. A primeira e a segunda etapa, só para quem tá assistindo, é o que, basicamente? A primeira etapa é a parte do pessoal que está justamente na Desembargador Moreira. Que é a pessoa que vende roupa, confecção ali em geral. Que é né? o pessoal que vende roupa, enfim, daquela parte mais... Que é o pessoal que estava na Praça de Cuba também. Eles vão Vai ser na praça- entregue em outubro? Novembro, acho que novembro tá Aí sendo. a outra parte é alimentar ali, daquela parte que vende. Aí é aquela parte de baixo dos frigoríficos. Aí essa vai ser entregue só no ano que vem. Que aí quando terminar a parte de cima, aí eles começam a parte de baixo. Essa é uma... Assim, das obras que eu olho, assim, que eu
Que os olhos brilham mais. Eu gosto muito das obras das escolas, né? Porque Legal. elas são Escola é escola, né, são gente? transformadoras. E é diferente, né? Quando você inaugura escola, é assim, mas o centro de convenções... Talvez nem você tenha noção do tanto de crianças e jovens que vão passar por ali e ter 400, né? Em tempo integral. Traz 300 e alguma coisa, quase 400 É muita... em tempo integral. Você investir em educação, né? E assim, em áreas extremamente necessitadas, né? Ali para pegar o pessoal das Pedrinhas, pegar o pessoal do Junco, o pessoal ali do Sumaré, do próprio Caiçara, do Tamarindo, da Brasília, né? Tá faltando uma do centro. Pronto, são as 7 grandes escolas. O prefeito quer construir mais, que é do Padre Palhano, vai construir também ali do lado do residencial. Pronto, outra grande obra que ele vai entregar é o residencial do Padre Palhano. Ele entregar ainda esse ano, acho que outubro ele está entregando, outubro, novembro. Assim, esses outros bairros, David, como Renato Parente, Boa Vizinhança, existe algum tipo de projeto assim, tipo, ou posto de saúde, ou alguma coisa do Que tipo? são bairros mais ricos, digamos assim, né? Isso aí. Assim, essa questão do plano de saúde, existe uma coisa que é a territorialização definida pelo Ministério da Saúde. Então a gente segue essa territorialização. Não é só chegou e criou... Aí quando ele atende aquela quantidade X de habitantes, aí a gente pode construir, né, um centro de saúde da família, e o Ministério da Saúde apoia, que também o financiamento não cobre, uma equipe de saúde da família. Legal. Aí assim, uma ou duas ou três, dependendo do tamanho. Por exemplo, o do Ciaçabóia são 4 equipes. É o maior. São 4 equipes. E aí, dependendo de qual seja o posto, tem uma equipe, 2 equipes, 3 equipes. O do centro são 3 equipes. Existe alguma Lindo, coisa tá aí, nessa grande gestão aí do tá. seu trabalho? CSF do centro. Existe alguma coisa que você não saiba que foge do seu controle, assim? Porque ele fala o nome dos bairros, do lugar. Fala tudo decorado. Cara, é muito... Tudo você sabe mesmo, eu tudo. acho que ninguém sabe de tudo. Do trabalho, assim, você acompanha tudo. Se tinha uma pessoa mexer ali, um tijolo ali na obra, você... Eu tento acompanhar. Eu acho que essa é a minha função, né? Eu acho que eu tento acompanhar. Mas quem sabe tudo mesmo é o prefeito. Ele também... Sabe, ele sabe. Ele, inclusive, sabe, assim, claro, sabe muito mais do que eu. E se ele tivesse aqui, ele iria listar muito mais... Porque o cara, assim, ó, é muito louco, cara. Ele fala que os bairros, o local que vai ter tal, o lugar vai ter isso, vai ter aquilo. É muita coisa, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Porque o VV diz uma coisa que, assim, Sobral virou um grande canteiro de obras, né? Assim, eu nem falei das obras de saneamento, né? Mas só a gente vai inaugurar agora também lá o saneamento dos Euclides, né? A maior obra da gestão do prefeito é o saneamento dos Euclides. São mais de 40 milhões de reais, né? Então, numa área extremamente pobre, né? Assim, necessitada. Embaixo da terra ninguém vê, Ninguém quer ver essas obras, né? Mas são importantíssimas e estão mudando, né? A vida daquelas pessoas que moravam dentro do esgoto, né? Agora tem uma coisa que eu acho que vocês têm que fazer e resolver rápido em Sobral, que é acabar com as buriçocas. Rapaz, eu tenho uma proposta. Fazer o Bolsa Palitinho. Aqueles palitinhos tem que ser entregue. A gente pode fazer o Bolsa Raquete. O Bolsa Palitinho de incenso, porque não é possível. Eu até acho que o prefeito podia apresentar esse projeto de lei. É o Bolsa Raquete, para garantir que cada sobralense tem uma raquete em casa. Mas eu lembro que eu era menino. Ou o Bolsa Baigon, o raquete com Baigon. Eu lembro que era menino, passava o carro da Sucan, cara. Barulhento pra caramba. Você tá falando isso brincando, mas as pessoas falam comigo no Instagram e no Instagram do prefeito. Esse prefeito pedindo pra gente resolver mesmo o problema das muriçocas. Eu tô brincando aqui, mas é porque eu te mandei, né? Muriçoca, cara. Mas tem alguma explicação pra isso? Que aumentou bastante, na verdade, de um tempo pra cá aumentou bastante. Assim, isso é uma coisa sazonal, né, também. Então, assim, o que é que acontece, né? Acho que eu também já me prolonguei demais nessa conversa aqui, né? Assim, mas, assim, o que é que acontece? Por exemplo, se eu limpei o parque da cidade, no dia que a gente faz a limpeza, que eu tiro os matos, elas vão sair de lá e elas vão para algum lugar. Isso é verdade. Né? Eu limpo o Pajeú, né? A gente fez uma grande limpeza lá no Pajeú, inclusive, né, da lagoa e tudo ali pegou a lagoa da fazenda e tudo. Então, toda vida que eu faço uma grande ação de limpeza, elas vão, né? Elas afloram, né? Assim, mas elas já estavam lá. Né? Assim, não tem para onde correr. Quem mora perto desses lugares tem mais, né? Aí assim, eu posso
colocar veneno, né? Antigamente, assim, eu posso botar... E a gente circula com o fumacê, Circula ainda já. Mas o fumacê de hoje é bem diferente do fumacê de antigamente. Inclusive, nem cheiro. Elas iam embora só com a zoada, cara. Pois é. Quem mora nessa hora há mais tempo lembra. Era zoar dentro. A gente tinha até medo, a gente que era criança, a gente tinha Hoje é uma medo. coisa diferente. E assim, esse produto, ele tem assim, todo produto que mata, né, ou que tem um efeito de inseticida, ele tem um efeito colateral, né? Então, existe uma dosagem que a gente pode aplicar, que é uma dosagem, né, definida lá pela vigilância, pessoal da Secretaria da Saúde. Existe uma dosagem específica que você pode aplicar e existe uma quantidade, assim, uma frequência, não pode passar diariamente aqui na sua porta, né? Assim, existe a quantidade que você pode absorver sem danos, né? E a quantidade, né, assim, existe um razoável, existe um limite. Então, esse é um grande ponto também. E a outra coisa, assim, isso é da natureza. Sempre né? estiveram aqui, gente. Sempre estiveram no nosso meio. Pois é. Não é uma obra da nossa gestão. Então, assim, não passa. Vamos. Me permita só mais uma pergunta. No que diz respeito à geração de empregos, eu sei que é um tema que o prefeito, com certeza, sempre tem lá na mesa dele, mas existem algumas propostas para o futuro nesse... Nós temos buscado, né, incentivar a vinda, né, enfim, potencializar o comércio local. Agora mesmo, né, a Grendene está naquela fase de expansão. Então, hoje já soube que foram 2.000 novas, né, contratações nesses últimos dias lá para essa produção do final do ano, né? A gente está agora com a Democrata, que é uma fábrica de sapatos, se instalando aqui na nossa cidade, também já gerando, né, centenas de empregos. Isso também fruto de uma articulação do senador Cid, do prefeito. Ela funciona esse ano ainda, não, né? Ela já começou a funcionar. Já começou a funcionar, já? Já começou a funcionar. Olha aí, Está faltando a gente inaugurar. E aí, lá no Distrito Industrial, e se eu não me engano, ela já tem mais de 300 pessoas trabalhando lá. Aí, ó, vamos saber, gente. Olha que bacana. Então, a gente tem, enfim, tentado potencializar, mas esse, né, o problema do desemprego também não é um problema específico de Sobral, esse é um problema nacional e a gente precisa ter políticas, né, públicas mais sólidas. Aí eu acho que parte muito mais do governo federal, né, nosso poder de ação em relação a isso é muito pequeno. O que é que a gente tem feito? Cursos de capacitação, incentivado ações de empreendedorismo, né, buscado formas, né, de inserir as pessoas no mercado de trabalho, seja ela de forma formal, né, com a carteira assinada, seja de forma, né, autônoma, né, assim, de ações mesmo de empreendedores, né, com atividades locais, né? E aí a gente tem tentado, né, incentivar isso, mas isso eu acho que esse é o grande desafio do Brasil. Do Brasil, é verdade. Tem uma pergunta que eu queria fazer antes da gente encerrar, que é rapidinho. Quando terminar aí o mandato do prefeito Ivo Gomes, que você não, se caso você não for o futuro candidato, o futuro prefeito de Sobral, e não trabalhe no próximo governo, você pretende ir embora para Fortaleza novamente ou pretende continuar aqui em Sobral? Assim, como eu falei no começo, eu sou um advogado, né? Então a minha formação é jurídica e eu tenho 2 meninas para sustentar, né? Então eu tenho que trabalhar na área jurídica, seja aqui, né, em Sobral, seja em outro lugar. Eu estou me preparando estou me preparando, inclusive, né, já estou distribuindo meus currículo. cartões para... Né, mas Fortaleza é melhor na área da assessoria. advocacia? Por ser maior, né? Fortaleza, Obviamente para prestar assessoria nessa área de gestão e a minha linha de pesquisa do mestrado foi em relação ao Tribunal de Contas, né, e contas de gestão e essas questões que envolvem a gestão pública. Então, eu espero, né, tocar, né, essa questão de assessoria jurídica nessa área e espero também garantir, né, o meu sustento nessa área jurídica de consultoria e de consultoria jurídica. Também tenho, né, uma formação que me puxa para o direito eleitoral, que tem especialização, atuei em processos eleitorais, também gosto, então espero garantir o leite das meninas com essas duas... Na área da política de jeito nenhum? Secretaria, vereador, enfim. Não, você acha? Acho que eu nem me vejo como... Assim, eu não me vejo em outra função assim, diferente, não. Não estou dizendo que eu não possa ser, né? Mas assim, eu nunca fui candidato a nada, então assim, nunca fui candidato a vereador. Você não é filiado a nenhum partido assim? Sou membro da executiva estadual do partido,
PDT, liderado pelo nosso senador Cid Gomes. Sou membro da executiva municipal aqui do PDT de Sobral. Sempre fui filiado a partido, desde sempre. Né? Senador Cid Gomes, eu vou chorar no dia que você vem aqui. É meu sonho, você e o prefeito é meu sonho. Rapaz, o Cid Gomes é tão fácil de vir. Oh, meu Deus. Às vezes eu convidá-lo. Não diga isso Cid não é a pessoa humildinho. mais acessível que eu... Senador, eu vou zerar a vida, sério. Você... Um dia que eu tiver a oportunidade, eu acho que ele lembra, talvez ele lembre, no antigo Ponto Final. Não sei, vocês lembram do Ponto Final? Lembra do Ponto Final? Tinha uma mesinha bem do lado de um poste lá, que o Cid tinha o costume de ir lá comer um peixe. Eu não lembro o dia que era, semana. E eu, por algumas vezes, servia ele lá. E Ele gosta do peixe do barrigudo também. Ele ia lá comer esse peixe, eu lembro. Acho que ele era Melhoras prefeito. aí pro Acho que ele era prefeito na época. Estamos na torcida aí para esse restabelecer. Teve um verdade, problema ele de saúde. tá um pouco adoentado. Mas se Deus quiser, já tá liberado. É isso aí. Pronto, meus amigos. Da minha parte tá tudo ok, Liquinha. Só quero agradecer. Agradecer demais e considerações. Eu queria agradecer, né, o convite, me desculpar por ter me estendido bastante além do limite, né, do que estava aí organizado previsto, né, por vocês. Eu espero, né, ter assim, contribuído, né, com esse podcast. Espero também, assim, e me coloco à disposição, né, e em nome da gestão, em nome do prefeito, para que a gente possa ter um canal de comunicação. Aproveito para agradecer a todo mundo todas as manifestações de apoio, né, principalmente de apoio da gestão, né, da gestão da qual a gente faz parte, da gestão do prefeito Ivo Gomes, as manifestações de orações, de pedidos, né, de melhora da sua saúde, agradecer que está dando tudo certo, o prefeito está bem, já está, né, voltando aqui para a nossa cidade, para Sobral, graças a Deus, vencendo aí mais essa luta, essa das maiores que ele já travou, essa luta contra o câncer. Isso é muito fruto também das orações, né, das bênçãos, né, isso é também mais um milagre, né, de Jesus para a vida dele. A gente fica muito feliz com essa torcida de todos e de todas as pessoas de Sobral, todas as pessoas de bom coração, que é a maioria da nossa cidade, né? Assim, maioria da nossa cidade, a maioria da população, a maior parte, né, a maioria das pessoas, elas são de bem, né? O que a gente tem é uma pequena parcela que vai fora da curva, né, assim. Mas a grande parte das pessoas, a maioria das pessoas são de bem. Eu lembrei agora em relação ao lixo. E era isso que eu ia falar e acabei que eu me perdi. Então, assim, a gente tem mais de 210 mil pessoas e se eu tiver 1% sujando, já são 2.000 pessoas. Já é muita gente. Então, assim, bastam 2.000 pessoas para sujar uma cidade toda dessa. Então, se eu tiver 2%, eu estou falando de 4.000 pessoas, né? Então, a gente sabe que é a minoria que faz isso e é em relação a elas, né, que a gente vai focar aí as nossas ações para garantir uma cidade limpa, uma cidade saudável, né, uma cidade melhor de se viver, uma cidade boa para as crianças, que quando a cidade é boa para as crianças, ela é boa para todo mundo. É verdade. Pronto. Gratidão, David Duarte, sabe que a vida dele é ocupada. Então você tem que já sair daqui, já vai para outras ocupações. Então, assim, já tô atrasado. Já tá atrasado, inclusive a gente quer agradecer os amigos que vieram com ele. Muito obrigado, tá? Nos desculpem qualquer coisa. Agradecer o Marcos e o Luiz. Marcos e Luiz, conheço o Marcos da rádio, sempre acompanho o programa dele, meu tio trabalhar com você, tio Hélio. Nunca fui convidado para o programa do Marcos. Não acredito. O seu programa é depois do Siqueira? É depois do Siqueira? Já depois do Siqueira, não. Não é depois do Siqueira, não. Tem o Hernani. É o Hernani. apresentava num programa na TV aqui, uma época, não foi? Na TV. Ele já fez tudo, cara. Cara. Ele já fez tudo. Cara. Pode que. E esse aqui é uma lenda viva do... Não, aí Ali é a lenda viva. É o Luiz. Já tirou tanta foto de batismo, de 15 anos, que não tá escrito. Gosto de foto. Muito obrigado aos amigos, gratidão gente, mesmo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, doutor David. David. Rapaz, David, muito obrigado, né? Que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe. Vamos encerrar com a oração, né, família. Luquinhas? Vamos sim, que Deus abençoe. Você nos vai levar Deus em oração? Amém. Eu vou receber a oração de vocês. Pronto, gente. Você ora, Luquinhas? Farei. A patente dele é maior, então ele vai orar por nós. Ora por nós, Então, Luquinhas. muito obrigado, Marcos. Muito obrigado por ter Amigos. sido lá, interlocutor, nosso fotógrafo, muito obrigado. E o nosso amigo Gilson também, que hoje nos deu uma Obrigado, força aqui. Gilson. Obrigado. Vamos orar.
Senhor, nós sabemos que toda autoridade constituída nessa terra, Senhor, vem do Senhor. É o Senhor que controla e comanda tudo e nós glorificamos ao Senhor por isso. Obrigado pela vida do David, pela vida do Marcos, pela vida de todos que estão aqui hoje. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, Pai. Abençoa, Senhor Deus, nossa cidade, nosso prefeito, toda essa gestão. Que em nome de Jesus, nossa cidade continue a crescer, que esse povo continue, Senhor Deus, a prosperar. Nós abençoamos essa cidade, todo esse povo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Amém. gente. Que Deus abençoe. Deus abençoe Sobral, que Deus abençoe a nossa nação, os nossos governantes e abençoe as nossas vidas com muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Amém. Valeu, gente. Tudo de bom.